Bora lá de novo com nossa tradicional análise prévia das partidas de João Fonseca. Dessa vez, o tenista brasileiro enfrenta Giovanni Perricard, o sacador Perricard, famoso serve bot, na estreia do ATP de Basel. Aliás, o francês é o atual campeão do torneio, o que já indica que o João terá uma pedreira pela frente, um jogo diferente, um jogo que quem não é muito fanático por tênis vai estranhar bastante, porque tem uma dinâmica muito diferente do que vocês vão estar acostumados. Vamos lá então, primeiro, fazer um raio-x de quem é o Perricard, né? Fazer uma ficha corrida rápida do Perricard e do João, e depois vamos entender esse jogo diferentão do tenista francês. E o ATP de Basel ele é jogado em quadras duras cobertas. Inclusive, o ano passado, né, pela medida que vários órgãos fazem, o torneio de Basel teve a quadra mais rápida do circuito, o que já mostra que vai ser uma coisa bem complicada de encarar o saque do poderoso Perricard. Então vamos lá, ficha corrida rápida do Perricard e do João. Giovanni Perricard, francês, 37 do mundo, que já foi o número 29 e que nessa temporada é o 55, né? O 55º melhor tenista. Esquerda de uma mão e destro. 2 títulos na carreira, ATP de Lyon e ATP de Basel, ambos em 2024. Temporada 2025, 23 vitórias e 23 derrotas. 3 semis de ATP 250, quarta rodada do Master 1000 de Xangai e um título de Challenger 175. Não vinha numa boa fase, mas teve uma melhora evidente nas últimas semanas, nas quais ele fez a quarta rodada de Xangai e a semi de Antuérpia, né? Torneio em que o João caiu na estreia. E o Perricard, nesses 2 torneios, ele venceu Fritz em Xangai e Musetti em Antuérpia. Portanto, 2 vitórias sobre top 10 nas últimas semanas. Na quadra dura indoor, o Perricard tem 12 vitórias e 4 derrotas. E agora a ficha corrida do João Fonseca, 45 do mundo, ranking máximo 42 e na temporada ele é o 45. Esquerda de 2 mãos, destro. Um título na carreira, o ATP 250 de Buenos Aires, nessa temporada. Aí, na temporada atual, 31 vitórias e 15 derrotas. Como eu disse, o título de Buenos Aires e mais 2 títulos de Challenger, 175 de Phoenix e 125 de Canberra. Também fez terceiras rodadas em Miami e Cincinnati, ambos Master 1000, Wimbledon e Roland Garros, ambos Grand Slams. Vitórias sobre Rublev, Humbert, Cerúndolo, Tsitsipas, Bublik, Hurkacz, Cobolli, Nishikori e Lerner Chien. Em quadra dura indoor, 8 vitórias e 3 derrotas. Um título, né? O ATP Next Gen Finals. E agora vamos finalmente compreender aí esse jogo diferentão de Giovanni Perricard. Jogador de extremos, né? Que vai muito bem nos games de saque e muito mal nos games de devolução. Aliás, nessa temporada, ele é o melhor sacador do mundo, mas os números de devolução do Perricard são os piores dentre os principais jogadores do mundo, conforme podemos ver nas estatísticas da ATP. Aliás, né, é bem bizarro, porque o Perricard, nos números de saque, ele tem todas as estatísticas lá em cima e nas estatísticas de devolução, todas lá embaixo. Na principal delas, né, que é a porcentagem de games vencidos na devolução, ele tem 8%, é muito pouco, né? Ele quebra 8 vezes a cada... Nossa, é muito bizarro, né? 8 vezes a cada 100 games. 8%. Junto com o Opelka são os piores do top 100. E o que tem em seguida a eles, entre os piores, é o Popyrin, que tem 12,5% de games vencidos com na devolução, ou seja, né, mais da metade a mais, né, 4% a mais. É muita diferença.
E o saque do Perricard é brutal, né? As médias de velocidade de saque dele em Wimbledon, na primeira rodada, foram: primeiro saque, 221 km por hora, segundo saque, 197 km por hora. O Fritz, que naquela época liderava as estatísticas de saque na temporada, ele tinha 201 km por hora de média de primeiro saque e 167 de média de segundo saque, ou seja, 20 km por hora abaixo do primeiro saque do Perricard e 30 km por hora abaixo no segundo saque. E por que o Perricard é um jogador de tantos extremos, né? Porque é um jogador muito alto e pesado, tem 2 metros e 1 e 103 quilos. Tem muita massa magra, né? Mas essa altura dele e tal favorece muito o saque, mas prejudica demais a mobilidade. Mas não é só que o Perricard seja lento, né? Ele também tem pouca precisão nos golpes quando está desequilibrado. São golpes potentes, mas que são erráticos, né? Quando ele precisa se deslocar, é uma tragédia. As principais armas dele não são só o saque, né? O saque, primeira bola, ele vai muito bem na bola que vem, que ele prepara para matar após o saque, e às vezes na terceira bola, né? Ele gosta muito de fazer a jogada saque, primeira bola e gruda na rede. Então aí a gente já tem que um dos objetivos do jogo do João vai ser escapar do saque, primeira bola do Perricard. Nos games de devolução, o Perricard é uma tragédia, né? Ele vai para o tudo ou nada. Ele arrisca todas as devoluções, às vezes joga muito longe, né? A esquerda, a devolução de esquerda é catastrófica, às vezes dá uns lances bonitos para o highlights, né? Mas ele dá muito slice, tenta baixar a bola, ele tenta se virar, como são os famosos server bots, né? Então, quais são os principais elementos para o João Fonseca ficar atento nesse jogo? Jogar contra o Perricard é aquele lance seguinte: a tática ela não é muito complexa, mas a execução não é tão simples. Por quê? Nos games de saque do Perricard, o João vai conseguir fazer pouca coisa. Muito pouca coisa, porque o saque é devastador. E o João ainda não é o melhor dos devolvedores e nem os melhores devolvedores fazem muita coisa no saque do Perricard. E nos games de saque do João, o João é um bom sacador, o João vai ter que ter atenção máxima, porque o Perricard vai arriscar tudo e o João ele tem se desconcentrado, se desligado em alguns games de saque e ele mesmo às vezes se complicando com as próprias pernas e sendo quebrado com erros dele mesmo. Então isso não pode ocorrer contra o Perricard, porque são games mais simples de serem confirmados e uma quebra de bobeira pode significar o fim do set, porque dificilmente você vai ter chance de quebrar o saque do Perricard quando o Perricard está na frente do placar. E aí, um terceiro ponto, né? O João precisa entrar no jogo atento e com a tática pronta para jogar tie breaks. Parece meio óbvio, né? Porque o Perricard, fatalmente, ele vai levar muitos e muitos sets por tie-break. Mais de 40% dos sets que ele joga vão para o tie-break. E o Perricard tem um bom retrospecto nos tie-breaks, 29 vitórias e 19 derrotas em tie-breaks, né? 29 vencidos e 19 perdidos, e o João tem 15/15. Não é ruim, né? Mas não é isso pensando nesse ano, né? Porque é o seguinte, o Perricard ele tem uma estratégia definida para os tie-breaks, né? Ele arrisca mais o segundo saque no tie-break, não tem medo de ir para dupla falta, que ele raramente comete, mas ele também sufoca o adversário e ele vai para o tudo ou nada na devolução, mais ainda, e mais, ele gosta de ir mais à rede. Por quê? Porque o Perricard ele joga o tie-break para não deixar o adversário respirar. E isso muitas vezes dá certo. Bom, aí mais minúcias do jogo do João, né? Alongar as trocas não é ruim, é uma boa, claro, né? Porque quanto mais desequilibrado o Perricard tiver, melhor. Porém, não dá para ficar também trocando bolinha fofa, porque o Perricard, quando está equilibrado com a bola na mão, ele explode a bola, ele faz alguma coisa com a bola, né? Devolução de saque, eu acho que o João precisa
tentar aquele bloqueio que ele faz, que deu muito certo no Next Gen, que deu muito certo na Austrália, que dá muito certo nessas quadras rápidas, porque no saque do Perricard, o lance vai ser tentar alongar o ponto para além do saque e primeira bola. Aí é um jogo muito simples e difícil ao mesmo tempo, né? Aí é o seguinte, favorito. Eu acho que o Perricard é favorito para esse jogo porque é um cara que defende o título de Basel, portanto vem muito confiante nesse piso. É o piso mais rápido do circuito e, portanto, as condições, né? Porque além do piso ser rápido, a quadra é coberta. Então, favorece muito o jogo dele. Não que desfavoreça o João, mas o Perricard vai estar no seu ambiente, né, em casa, basicamente. E a fase do Perricard, os últimos torneios, têm sido melhores também. Então eu aponto aí 60-40 para o Perricard, mas eu acho que se o João ele conseguir não oscilar nos games de saque, ele vai ter muita chance, porque o Perricard é aquilo que eu brinquei na live, né? Ele não joga tênis, ele joga um esporte diferente, né? Em que só há saque e kamikaze total nos games de devolução. É possível a vitória, né, se o João ele estiver ligado e com uma boa estratégia para anular o Perricard em possíveis tie-breaks. Qual estratégia aí? É ele e o Guilherme que tem que se virarem para bolarem, né? Aí, mais uma coisinha. O João vai jogar dupla em Basel também, o que eu achei muito interessante, né? O João vai jogar dupla para buscar ritmo. Ele vai jogar ao lado do Rafael Matos, brasileiro, 47 do mundo, e ele encara na estreia Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut, dupla francesa que já foi número 1 do mundo, né? O Mahut foi número 1, Herbert número 2, mas eles eram a dupla número 1. Conquistaram juntos 5 Grand Slams e 7 Master 1000. Mas atualmente o Herbert ele se dedica a simples e o Mahut está meio que quase aposentado. Ele está tentando voltar esse ano, mas são 5 jogos e 5 derrotas desde que ele voltou. Um detalhe curioso é que o João não tem ranking de dupla, ele não tem pontos no ranking de dupla, mas é possível entrar nos torneios de dupla com o seu ranking de simples. Então ele somou o ranking 45 dele com o ranking 47 do Rafa e isso deu a eles vaga na chave. Ainda não há data definida para o jogo de duplas do João, mas vamos acompanhar. Eu achei interessante o João buscar mais horas de quadra. Então, pessoal, é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e espero vocês na live do jogo do João para a gente torcer para o nosso garoto de ouro. Valeu!